Imaginem o Brasil colonial, uma época de plantações, de exploração, de dor. Navios negreiros cruzavam o oceano, trazendo africanos escravizados para um destino cruel. Homens, mulheres e crianças arrancados de suas terras, de suas famílias, de suas vidas. Mas, em meio à brutalidade da escravidão, a esperança, essa nunca morria. No coração da mata fechada, longe dos olhos cruéis dos senhores, surgiam os quilombos. Esses refúgios secretos se tornavam verdadeiros faróis de liberdade. Eram lugares de resistência, de união, de força. Nos quilombos, a cultura africana resistia, pulsava. Línguas, religiões, tradições ancestrais, tudo preservado com zelo. A luta pela sobrevivência se misturava à esperança de um futuro livre. Os quilombos se espalhavam pelo Brasil. Eram como estrelas no céu, guiando os escravizados em busca de dignidade. Cada quilombo era único, com sua própria história, seus próprios desafios. Mas todos compartilhavam um sonho, o sonho da liberdade. E dentre todos os quilombos, um se destacava pela sua força, pela sua organização, pela sua resistência. Era o Quilombo dos Palmares, um símbolo de esperança para os oprimidos, um pesadelo para os opressores. Uma nação forjada na luta, erguida no suor e no sangue de homens e mulheres que se recusavam a se curvar diante da injustiça. Imaginem uma fortaleza natural, escondida no meio da mata. Penhascos íngremes, trilhas secretas e um labirinto de vegetação densa. Bem-vindos a Palmares, o maior e mais duradouro quilombo do Brasil colonial. Localizado na Serra da Barriga, na então capitania de Pernambuco, Palmares era mais do que um refúgio. Era uma confederação de mocambos, um verdadeiro reino de liberdade. Por quase um século, Palmares desafiou o poderio português, cresceu e prosperou, atraindo milhares de escravizados em busca de refúgio. No seu auge, estima-se que Palmares abrigava mais de 20.000 habitantes. Uma população diversa, composta por diferentes etnias africanas, indígenas e até mesmo por alguns europeus que se opunham à escravidão. Palmares era uma sociedade complexa e organizada. Tinha sua própria economia, baseada na agricultura, caça e artesanato. Possuía leis, costumes e crenças próprias, que misturavam as tradições africanas com elementos indígenas e europeus. Palmares era a prova viva de que a liberdade era possível, de que um futuro diferente podia ser construído. Mas a ousadia de Palmares tinha um preço. A resistência incansável de seus habitantes, a sua mera existência, representava uma afronta ao sistema escravocrata. Os portugueses não tolerariam essa afronta por muito tempo. A sombra da guerra pairava sobre Palmares. No coração da resistência de Palmares, surgia a figura lendária de Zumbi. Nascido livre dentro do quilombo, Zumbi cresceu em meio à luta pela liberdade. Foi treinado desde cedo na arte da guerra, aprendendo a dominar as técnicas de guerrilha e a utilizar o conhecimento da mata a seu favor. Jovem, forte e estratégico, Zumbi logo se destacou como um líder nato. Sua coragem inspirava os palmarinos e semeava o terror nos corações dos seus inimigos. Diante da ameaça constante de invasões, Zumbi assumiu o comando da resistência. Sua determinação era inabalável: defender Palmares a qualquer custo. Sob a liderança de Zumbi, a resistência de Palmares se intensificou. Os palmarinos se tornaram especialistas em táticas de guerrilha. Conheciam cada canto da Serra da Barriga, cada trilha, cada armadilha natural. Utilizavam o terreno a seu favor, emboscando expedições portuguesas, desaparecendo na mata como fantasmas. Zumbi se tornou um símbolo da luta contra a opressão, um ícone da resistência negra. Sua história ecoava pelos quilombos e plantações do Brasil, levando esperança aos escravizados e alimentando o medo nos corações dos senhores. A lenda de Zumbi, o guerreiro que ousou desafiar um império, estava apenas começando.
A força de Palmares residia em sua capacidade de fusão com a mata. As técnicas de guerrilha, ensinadas pelos guerreiros africanos e aperfeiçoadas nas Américas, se tornavam armas letais contra os invasores. A densa floresta, que para os portugueses era um obstáculo intransponível, para os palmarinos era um escudo protetor, um aliado na luta pela liberdade. Imaginem o calor sufocante da mata, o zumbido incessante dos insetos, o cheiro úmido da terra. De repente, o silêncio é quebrado por gritos de guerra. Flechas sibilam no ar, cortando a vegetação. Armadilhas letais, cuidadosamente camufladas, se fecham sobre os soldados portugueses. A mata, antes acolhedora, se transforma em um campo de batalha mortal. Os palmarinos, ágeis e silenciosos como onças, conheciam cada trilha, cada esconderijo. Atacavam de surpresa, desaparecendo na mata densa antes que os portugueses pudessem reagir. A falta de familiaridade com o terreno, o medo constante de emboscadas e as doenças tropicais debilitavam o inimigo. A guerrilha era a arma dos fracos contra os fortes, dos astutos contra os poderosos. E em Palmares, essa tática de resistência se tornava arte, uma dança mortal que desafiava o poderio militar português. Cada vitória, por menor que fosse, alimentava a esperança de um futuro livre.